Olá, amigos do SN Podcast. O assunto hoje são os problemas urológicos mais comuns para o homem e para a mulher, né? Infecção urinária, impotência, os cálculos renais também. E a gente convidou um cara especialista no assunto, um dos melhores que nós temos no mercado aqui no Amapá, que é o Dr. Nalisson Marques Pereira. E ele é mestre, doutor em ciências cirúrgicas e é professor do curso de medicina da Unifap. Obrigado por ter aceitado nosso convite aqui para o nosso SN Podcast, doutor. Para mim é um maior prazer, estou aqui para tentar esclarecer o máximo que eu posso e ajudar a todos que vão chegar a ouvir esse podcast, que chegue o máximo de pessoas possível. Pois é, e o bacana de conversar com o professor é que está acostumado a explicar e o Nalisson tem essa característica, né, de no consultório ele dá logo uma aula para o paciente. Né? Tem pacientes que, com todos os pacientes assim, doutor Nalisson? Assim? Eu fiz 20 anos de formado agora, semana passada, tipo assim, então eu acho que eu não vou mudar, que eu já faço isso há 20 anos, acho que não vou mudar, porque eu acho que o paciente, ele chega no consultório apreensivo, ele está preocupado, ele não sabe o que é, às vezes ele tem uma coisa mais simples do que o habitual, e eu acho que um esclarecimento da doença é muito importante. Porque muitas vezes ele tem uma coisa simples e pensa que é uma coisa muito mais séria, e você esclarecendo o que é aquilo, de onde vem aquilo, tanto mostra para ele que não é uma coisa às vezes tão aberrante como ele está pensando, como ele também acha que o médico transmite segurança para ele do que conhece. Da mesma forma, quando você tem que dar uma notícia mais triste, que é muito difícil para nós médicos chegar para o paciente e dizer, olha, o senhor está com câncer. Então dar essa notícia para nós é muito difícil, porque a população ainda macula muito como um paciente com câncer, como aquele paciente que vai morrer. Isso na prática não existe hoje. Na imensa maioria dos cânceres, pelo menos da minha área, a imensa maioria a gente tem uma perspectiva de cura muito grande. Então, da mesma forma que eu dou essa notícia, eu também passo para o paciente as estatísticas, as perspectivas de cura dele, mediante cada caso que a gente tem na situação. Então, essa explicação para mim eu acho que é uma coisa muito importante. Eu, como paciente, eu gostaria de ser explicado sobre o que eu tenho e saber de tudo o que eu posso. Lógico, a gente tem que ter um certo traquejo, porque o paciente é leigo, né? E hoje em dia a internet é uma coisa que ajuda e atrapalha muito. Então, às vezes, ele vem com informações que já trazem uma coisa na cabeça dele como um turbilhão. E, infelizmente, a falta de filtro na internet tem dado muitos problemas. E muitos colegas médicos têm usado essa carona. Eu não falo nem dos não médicos, eu me preocupo com os médicos. Porque eles falam, mas eu escutei, li que o doutor fulano, assisti no YouTube o doutor fulano falando. Sim, mas você viu a formação do doutor fulano? Então, tipo assim, colegas, por exemplo, eu vi um otorrino passando um medicamento homeopático para próstata. Então, tipo assim, não tem embasamento científico nenhum, mas ali o cara está vendendo aquele produto, que muitas vezes é uma venda até casada, que é até ilegal, ele já tem uma parceria com a farmácia, que já fornece aquela cápsula que ele está fazendo na propaganda. Então, isso é uma coisa muito séria. Pois é, tem gente preocupada só com criação de conteúdo na internet, né? Só quer ranquear no Google, Isso. Só quer ranquear Exatamente. no YouTube, e aí vai vendendo, vai criando conteúdo aí que não domina corretamente, não domina adequadamente. Mas já... O senhor começou falando, deu esse exemplo do câncer, né? De ter que dar, às vezes, a notícia do câncer. É verdade que quando o paciente tem a próstata retirada, ela fica impotente? Não necessariamente. Tipo assim, então, é muito boa a sua pergunta. Porque o pessoal já pensa que qualquer coisa que fizer na próstata, você vai ficar impotente. Isso não existe. Né? Tipo assim, a próstata, eu costumo dizer para meus pacientes que é como se fosse um pão francês. Ela tem a capa, ela tem o miolo. Né? A maioria dos homens vão ter problemas de próstata a partir dos 40 anos, seja ele benigno, maligno, sejam os dois. Né? Tipo assim, quando ele tem um problema benigno e ele precisa submeter a um procedimento cirúrgico, nós vamos mexer apenas no miolo. Né? Quando você precisa mexer na capa, aí você tem um problema, porque os nervos que abraçam a próstata são os nervos da potência. E aí, dependendo da expertise do médico que vai trabalhar numa cirurgia que precisa remover a capa, e geralmente essas cirurgias são geralmente os pacientes que têm câncer, esse precisa ser removido tudo. E aí, não importa se ele vai fazer com um robô, com a cirurgia convencional, isso quem está dizendo não sou eu, é o guideline, é o protocolo internacional, tanto europeu como americano. O que vai valer é a expertise do médico que está fazendo o procedimento para você. E aí, dependendo da expertise dele e também da agressividade que a doença está, se ele poupar esses nervos, você tem uma boa chance de você manter sua ereção. Muitas vezes você vai precisar de um medicamento adicional para complementar, mas para um paciente que fez uma cirurgia agressiva, como é a cirurgia de câncer, ele manter a ereção mesmo com a ajuda de um medicamento já é um grande avanço. Pois é. E assim, no caso do câncer, a gente ainda não tem aqui no Amapá a radioterapia, né, que é o diferente da quimioterapia.
No caso do câncer de próstata, ou câncer peniano, ou câncer no saco escrotal, né? Tem várias áreas ali onde o câncer pode aparecer, né? Sim. Como é que é o tratamento, doutor? Você tocou numa coisa muito importante. É muito triste a gente saber que só o Amapá e Roraima não tem ainda um acelerador, que é o aparelho que faz a radioterapia. Falando especificamente do câncer de próstata, tecnicamente, quando você tem um paciente com câncer de próstata no estágio inicial, é obrigação do médico, do urologista, ele dar a opção da radioterapia ou da cirurgia. Porque na imensa maioria dos pacientes que tem perfil de cura, você pode fazer ou um tratamento ou outro. Claro, tem particularidades que você pode direcionar para um paciente para fazer cirurgia como para radioterapia. Mas ambas podem gerar cura. Então, o aparelho de radioterapia para o câncer de próstata, ele realmente cura. Né? Já para testículo, rins, ele já não é tão relevante. Mas para a bexiga, por exemplo, tem se tornado um grande adjuvante para manutenção da bexiga, já que muitas vezes esse paciente precisa passar por um tratamento radical, que não é só arrancar a bexiga, a próstata no caso do homem, quando é mulher, arrancar a bexiga, parte da vagina e tudo para poder tentar a cura. Então, quando você tem a radioterapia, os novos protocolos, os novos estudos estão mostrando que você faz um esquema que a gente chama de trimodal e a gente pode tentar preservar a bexiga, que seria muito relevante para a qualidade de vida do paciente, porque a gente pensa hoje não só em curar o câncer, mas seria muito difícil você cura um paciente de um câncer de bexiga, por exemplo, mas você vai dizer para ele que ele vai urinar por uma bolsa na barriga pelo resto da vida. Então, isso aí não é fácil. E na hora o paciente aceita tudo, porque ele está com câncer e ele quer viver. Mas depois que você cura, aí ele volta para o teu consultório reclamando que aquilo não é vida, que ele anda com aquilo, que ele não pode ir para um banho de rio, que ele não pode tirar a camisa em canto nenhum. Então, a gente busca isso e eu sou um grande entusiasta de inovações. Viajo muito, faço muitos congressos, palestras fora também, assisto também, para tentar pelo menos estar atualizado. Nem sempre eu vou ter aqui, mas eu pelo menos tenho como informar às vezes para o meu paciente o que seria melhor para ele. Pois é, se você chegou aqui, a gente está começando essa conversa aqui, aproveita e já deixa essa curtida aí, compartilha esse conteúdo para a gente continuar produzindo conteúdo para você aqui no canal. O doutor Nário, como eu falei no início da entrevista, ele está sempre viajando por dias. Quando eu vejo stories na Europa, nos Estados Unidos, né, só está sempre participando desses congressos, aí, desses eventos científicos. Mas em relação ao câncer ali no aparelho genital, ali na genitália, ou na bexiga, enfim, existe alguma relação entre esse tipo de câncer e a falta de higiene? O câncer peniano, sim. E aí a gente tem uma triste estatística, né? Porque a gente fala do câncer peniano como um câncer que praticamente não era para existir, porque é um câncer que praticamente vem da má higiene, da fimose, né? Depois eu vou dar uma explicada para o pessoal entender melhor, e de algumas doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, por exemplo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, que tem uma incidência de 0,3 a 0,4 para cada 100 mil habitantes de câncer peniano, e a gente vê que no Brasil é em torno de 5,9, mas no Amapá é mais do que 10, e a gente está com os mesmos níveis dos países da África subsaariana, que é a mais pobre da África, então a gente vê que a nossa situação aqui é bem complexa. E o tratamento para o câncer peniano é extremamente mutilante, que geralmente é uma amputação, é você arrancar tudo. Então, o paciente pode fazer uma amputação parcial, tirar um bom pedaço do pênis, tirar tudo, ou às vezes tirar o pênis e a bolsa escrotal com tudo, e mesmo assim ele não ficar vivo. Então, porque ele não faz uma higiene adequada, será que a fimose, que é uma coisa que é muito comum, o paciente chegar no consultório hoje e dizer: ô doutor, eu tenho fimose. Sim, mas o que é que o senhor entende por fimose? Eu tenho muita pele no meu pinto. Então, isso não é fimose. Fimose é você não conseguir expor a glande, que é o que o pessoal chama vulgarmente de cabeça. Então, se você não consegue expor a glande, você não consegue limpar. Então, se você não consegue limpar aquele tecido, aquele produto branco, que o pessoal chama de sebo, mas na realidade chama esmegma, aquilo é um lubrificante que todo homem vai ter. Só que ele tem que ser removido os excessos, porque ele acaba sendo irritativo com o tempo, gera um ferimento que vai gerar o câncer. Então, isso é uma triste estatística para o nosso estado, né? Muitas vezes não é nem falta de acesso, é falta realmente de educação, então que isso se propague para mais pessoas. Para aquelas que têm fimose, a fimose é um grande fator de risco para o câncer peniano. Quer dizer que aqui em Macapá, aqui no Amapá, a pessoa não está lavando direito. Então. Não está lavando direito, mais ou menos. Não é só isso, a questão, acho que a fimose é uma coisa bem relevante. Quando você vê que a fimose é uma coisa que geralmente você já tem quando criança,
E você vê que recentemente eu operei um cara com 48 anos. E ele teve filhos com 48 anos e mesmo com fimose, não impede ele. E não conseguia expor a glande. A glande dele foi vista pela primeira vez 48 anos depois. Caraca. Tipo assim, então ele estava tudo aderido, uma cirurgia extremamente complicada que deveria ser simples, que você faz em 30, 40 minutos, eu demorei quase 2 horas. Então, tipo assim, é desnecessário. Será que ele não viu que com 48 anos o pinto dele era diferente dos outros, que todo mundo expunha a glande e ele não estava expondo? É o que os judeus chamam de circuncisão, né? Exatamente. Agora, e tem outros benefícios em relação a isso, né? Você fazer a cirurgia de fimose, está provado cientificamente que você reduz 50% do risco de todas as DSTs, inclusive HIV. Foi feito um estudo na África que mostrou que os pacientes, que a África tem os maiores índices de HIV do planeta, que os circuncisados, no caso, circuncisados não, só os judeus, né? Os postectomizados, que foram os pacientes submetidos à cirurgia de fimose, eles reduziram o risco de câncer de pênis. E se você consegue fazer a cirurgia mais precocemente, a redução do câncer de pênis pode chegar a 70% e de DST 50%. Quer dizer que pela metade reduz a possibilidade... DST, inclusive HIV. Inclusive HIV, porque acaba aquele tecido, aquela pele que é o prepúcio, funcionando como receptáculo, então ele ajuda a proliferar lá dentro. Pois é, mas não é para o cara sair já transando por aí com o pênis desprotegido aí só porque fez a operação de fimose. Não, também não é por isso. Também não agora eu tô com menos chance de pegar um HIV, pegar sífilis e tal. Isso não é parâmetro. Isso não é parâmetro para ele, não. Mas, assim, via de regra, a gente vê na prática clínica que até isso, porque o perfil da população ele é igual, você sabe muito bem disso. E como é que eu vejo na minha prática clínica muito mais pacientes com DST que não são postectomizados do que postectomizados? Claro que isso para a ciência é o que a gente chama de nível de evidência porque é um nível só de médico de um consultório. A gente teria que fazer um estudo científico um pouco mais aprofundado para poder a gente levar a estatística. Mas na prática, eu vejo que os pacientes que são submetidos à postectomia bem mais raramente vão ter DST na região do pênis. Porque vai que o cara que fez a postectomia, fez a vasectomia também, aí acha que não precisa usar a camisinha mais. Isso é preocupante, porque os índices de HIV estão aumentando novamente. Um dos motivos seria esse, né? Que as vasectomias estão aumentando, não só isso. Os tratamentos para o HIV estão muito avançados. Hoje você raramente vê um paciente a óbito com HIV, a doença está extremamente controlada com as medicações. E aí a população perdeu o medo de pegar AIDS. Então, realmente os índices estão aumentando. E aí, junto com isso, você vê o aumento das outras DST. No Amapá está aumentando muito os índices de sífilis. Eu tenho sistematicamente pego pacientes com sífilis no consultório, em fases mais tardias, em fases mais precoces, porque a sífilis é uma doença traiçoeira. É uma feridinha que começa no pênis, mas que muitas vezes ela some sozinha. E não dói, não tem cheiro, não tem secreção. Então o paciente tem aquela lesão, ela some e ele não percebe. Só que o treponema pálido, que é o agente causador da sífilis, ele está no corpo dele. Fica incubado ali. E aí ele vai procurar outros locais. A pele, depois ele pode ir para o coração, para a cabeça e pode levar a óbito. Caramba! Doutor, é verdade que tem muito jovem fazendo uso de medicamento para impotência? Isso é verdade. Tem alguma consequência isso? Se você não tem necessidade, acaba consequências gerando. Tipo assim, a impotência é uma coisa que a tendência é que piore cada vez mais com o tempo. Mas o que o pessoal tem que ver, eu vou chegar na resposta para você, é que a impotência é uma dificuldade de circulação de sangue no pênis. Então é um problema circulatório como outro qualquer, como pode ser de infarto, de AVC, que é o derrame, como outro qualquer. Então se você tem uma deficiência de sangue no pênis, por que você tem só no pênis? Então isso já fica uma interrogação para você perceber que você pode ter outros problemas que não sabe. Quanto mais jovem você tem o problema de impotência, maior a possibilidade de você ter problemas cardíacos concomitantes que você não sabe. Então cerca de 30 a 40% dos pacientes, quando eu digo jovem, com menos de 50 anos, que desenvolveram algum grau de impotência, esses pacientes têm uma chance quase que dobrada de ter um acidente vascular cerebral ou um infarto nos próximos 4 ou 5 anos de quando começou a ter problema de impotência, que é a disfunção erétil. A grande problemática dos pacientes mais jovens estarem tomando esse tipo de medicação é que eles, além de eles não terem necessidade, eles tomam para tentar ter um prolongamento da ereção ou poder ter mais relações num período mais curto de tempo. Para ser o fodão. Mais ou menos por aí. E tipo assim, só que o que é a questão? Esses pacientes não procuram o médico para procurar saber. E essas medicações, elas têm limite para dosagem.
Eu vou dar um exemplo prático de um paciente que eu recebi recentemente. Um paciente que, inclusive, tem algum grau de impotência, já está perto de 50 anos, e sempre teve medo de tomar as medicações. Mas ele procurou em São Paulo, uma dessas clínicas aí que são, dizem que referência para potência, para ejaculação, alguns grupos são famosos, inclusive. Tipo assim, fizeram um monte de exame, que geralmente é o padrão para todo mundo. Se for um cara com 20 anos ou 70, eles fazem a mesma coisa. E aí dão um diagnóstico, te dão uma forma para você tomar, que são valores absurdos. Ele disse que chegou em 2 clínicas, uma cobrou 14 mil reais para ele, outra 7 mil reais. Mas ele disse que usou o remédio e funcionou bacana. Claro, se funcionou é porque tem a droga. Não, mas eu não estou com a forma, mas eu posso mandar para o senhor. Ele me pegou, bateu uma foto e me mandou. Existia uma mistura lá de drogas, todas elas são drogas que são drogas para potência, mas o que me preocupou, uma das drogas que estava usando lá, a dose máxima que o ser humano pode usar no dia é de 20 miligramas. E lá tinha 50. E a médica que consultou ele disse que ele poderia usar mais de uma vez por dia. Então, se ele tivesse 2 relações e usasse 2 vezes, seria 100 miligramas que ele estava tomando. Cara, radical, ele estava usando 5 vezes mais. Então, isso poderia fazer uma dilatação das veias do coração dele e ele tem uma parada cardíaca. E ele estava tomando a mesma medicação que os médicos iriam passar para ele, só que de forma correta. Mas, como foi prescrito por uma clínica dita como especialista nisso, ele teve coragem e tomou. E não foi falado para ele que ele estava tomando medicamentos de potência como qualquer outro qualquer. Eu já vi comercial na televisão, aqui em Macapá e fora do Amapá também, dessas clínicas especializadas. Tem propaganda de clínicas especializadas em reprodução humana também, e agora tem uma ênfase especial para impotência. Há uma jogada de marketing muito pesada, certo? E, geralmente essas clínicas contratam mulheres médicas, mulheres bonitas, entendeu? Tipo assim, colocam em cabines individuais. Então você é atendido e ninguém sabe que você entrou na clínica lá. Então, tipo assim, você está no consultório dito de uma clínica específica de impotência, todos os homens ali vão saber que você tem aquele problema. Então a intenção da cabine é justamente para isso. É a privacidade, não da cabine, é a privacidade. Da privacidade para o paciente não ficar constrangido. Exatamente. Há todo um marketing em cima disso. Vou fazer uma pergunta agora de interesse do público feminino que acompanha o SN Podcast. Aproveita aí, deixa sua curtida aí nessa entrevista aqui com o Dr. Nalisson Marques Pereira, que é doutor em ciências cirúrgicas aí nessa área de urologia e é membro de tudo que é sociedade de urologia aí da Europa, dos Estados Unidos, enfim, do Brasil, claro. Doutor, é muito comum infecção urinária, né, na mulher, né? Mais na mulher do que no homem. A que se deve essa... Muito importante essa sua pergunta. Primeiro é o pessoal saber que o urologista trata de mulher, porque a gente trata de tudo que é da urina, nós tratamos. Que o urologista parece que é médico de homem, né? Exatamente. A gente trata do órgão reprodutor masculino, pênis, testículo, bolsa escrotal, mas nós somos urologistas, como não diz, de urina. Então, tudo que passa urina, doenças renais, doenças da bexiga, doenças do canal, da uretra. Então, mulher como homem tem bexiga, tem rins, tem canal, então a gente trata. E o canal justamente é o problema, porque as infecções urinárias, na imensa maioria, quase que 100%, elas são infecções que são externas, então elas vêm de fora para dentro. Então, enquanto o homem tem um canal em torno de 20 centímetros, porque tem a parte externa e a parte interna, a mulher tem um canal de 4 centímetros. Então, a bactéria, ao entrar no canal dela, vai ter um trajeto muito curto para chegar até a urina. Então, há uma facilidade para poder ela ter essa infecção só pela questão da anatomia. No caso do homem, o caminho é mais comprido. A bactéria até chegar até a urina, geralmente ela morre no caminho. E fora que a mulher tem outros órgãos que não combinam com a uretra muito próximo, como a vagina e como o ânus. Tanto que a bactéria mais comum que causa infecção urinária, que é a Escherichia coli, é uma bactéria comum do intestino. Então, tipo assim, até o asseio da mulher, em vez de ela fazer um asseio da frente para trás, às vezes ela puxar de trás para frente, ela pode arrastar essa bactéria do ânus para próximo da uretra, e essa bactéria vai para a uretra porque ela tem patas, ela caminha. Então, tipo assim, a questão anatômica da mulher é o que é um grande favorecedor. Isso não tem nada a ver, então, com relação sexual não, anal, de forma... anal, depois com a... De certa forma, sim. Se você faz uma relação anal desprotegida e você contaminou o seu pênis e você inserir, você pode vai... também causar. Muito facilmente, muito facilmente. Tipo assim, mas a questão maior da mulher realmente é a questão da anatomia mesmo. E deixar claro aqui para as mulheres que, devido a esse problema da anatomia da mulher, vamos dizer assim, dessa proximidade, a Sociedade Brasileira de Urologia ela considera como normal uma mulher ter uma infecção urinária por ano. Uma vez ao ano ela pode ter, que não há problema nenhum. Ela não pode ter várias infecções em curtos períodos de tempo. Mas daquela mesma bactéria?
Ela pode ter a mesma bactéria, que é o mais comum, ela pode ter várias bactérias. Inclusive, é baseado nisso que a gente vai ter protocolos de tratamento para pacientes que têm infecção de repetição. Pois é, então quer dizer que na primeira vez ela não matou aquela bactéria? O tratamento não matou aquela bactéria? Geralmente não. Muito boa sua pergunta. Por que não matou? Às vezes o paciente pergunta, doutor, mas dá no meu exame aí que o antibiótico que o senhor me passou mataria a bactéria. Por que não morreu? Porque o tratamento da infecção ele é um combinado entre o antibiótico que você usa e os anticorpos que a mulher produz para combater aquela bactéria junto com o antibiótico. Então, muitas vezes a mulher ela não tem aquela defesa adequada para ajudar o antibiótico a fazer o efeito dela. Então, na realidade, o antibiótico que você toma só dá uma amenizada na bactéria. Tem um efeito que a gente chama de bacteriostático, não consegue ser bactericida, não consegue exterminar. E, via de regra, dias depois ela está com infecção de novo, porque ela voltou a crescer a bactéria novamente. E o que tem a ver a relação sexual com o retorno da infecção urinária? A relação sexual ela provoca um atrito. Então, da feita que o homem tem uma relação sexual, ela vai ter um atrito do pênis com a uretra da mulher, porque está próximo à vagina. E esse atrito vai promover a produção de células mortas, que servem de alimento para a bactéria e aumentar a chance de ter infecções. Fora a própria questão de acidez da vagina, da mulher estar com corrimentos ou não, com distúrbios ginecológicos, também isso favorece a infecção. Cada caso é um caso, né, doutor? Mas, via de regra, assim, existe como prevenir a infecção urinária? Existem hábitos que ajudam a prevenir? Água. Basicamente, água. Para qualquer ser humano, ingerir bastante líquido para você diluir bastante a urina e dificultar a proliferação da bactéria. E aí, na mulher, hábitos mais específicos, como eu relatei antes aqui, de você ter o hábito de fazer sua higiene da frente para trás, porque sempre você vai jogar as bactérias do ânus para longe da uretra. Não usar o papel ou a ducha de trás para frente, entendeu? Tipo assim, tá com seu ginecológico em dia. Mulheres que têm idades mais avançadas, que estão na menopausa, que já têm uma vagina mais atrofiada, mais seca, e isso favorece a descamação de células e células mortas. É comida para a bactéria, vamos falar assim, mas isso quer dizer que aquele lubrificante íntimo ajuda? Para as mulheres, principalmente menopausadas, que têm uma lubrificação mais débil, isso com certeza vão ajudar. Mas o ideal é que ela tente fazer um tratamento, às vezes uma reposição hormonal tópica, e isso vai fazer com que a vagina dela tenha uma lubrificação natural e ela não precise do lubrificante. Só que isso tem que ser feito uma avaliação para saber se ela tem indicação de fazer essa reposição ou não. Doutor, falando agora, voltando para os problemas masculinos, né? Durante muito tempo houve campanhas educativas assim para estimular, né? Ainda existe, né, o homem a fazer o exame do toque. Isso tem ajudado? Assim, as pessoas têm chegado no consultório com menos medo? O que é que o senhor tem dito? O que é que o senhor diz para o paciente? Não te preocupa não, que não vai doer, ou dói mesmo? Como é que é? Na prática, tipo assim, eu já sou uma pessoa que já selecionava muitos meus pacientes para o toque já há muitos anos, né? E recentemente, esse ano, lá em Chicago, quando foi o Congresso Americano de Urologia, houve uma atualização do protocolo. Mas a partir dos 40 anos não tinha mais aquela já não é mais obrigatório, está protocolado hoje que o toque retal é uma coisa que você faz pela conveniência que o médico achar necessário. Em que caso, Antes no caso que você tem uma dúvida, tipo assim, porque o exame de PSA, que é o exame de sangue, para que serve o toque? Tem que começar daí. Uhum. Tem médicos mais antiquados, vamos dizer assim, ou não estão atualizados, usam o toque até como instrumento para medir a próstata. Ele não é instrumento para medir a próstata. Os exames de imagem estão aí para isso, exatamente. Eu não posso estimar, meu dedo não é tridimensional. Então a gente busca no exame de toque um endurecimento, um nódulo, para nos nortear a questão do câncer. O toque é para nos ajudar no câncer. Ou para facilitar que você pense que tem o câncer, ou para descartar que possa ter o câncer. Só que para aparecer esse nódulo, você tem que estar com a doença já bem mais avançada. E se o PSA já altera, não precisa você chegar no toque. Porque aquele PSA que você tem que alterou pouco, já é suficiente para você rastrear o câncer. Você não precisa do toque para fazer o rastreio. Se o PSA já está inadequado, você já tem indicação de fazer tratamento ou buscar a biópsia, que é o que realmente vai confirmar o câncer. Então, com o advento da ressonância prostática multiparamétrica, que consegue ver incidência de doença clinicamente significante na próstata, o exame de toque ele foi se tornando mais, tipo assim, obsoleto. Então, hoje em dia, é mais um paciente para tirar uma dúvida mesmo, se pode ter uma inflamação da próstata e eu quero ver se realmente tem, se não está batendo com os exames, nem com a clínica. Todo homem vai ter algum dia um problema com a próstata? Muito dificilmente não vai ter, porque acima dos 40 anos a gente tem uma... Na realidade, a próstata cresce desde o dia que a gente nasceu.
né? Só que a gente tem um hormônio, uma fração da testosterona, que ela consome esse excesso. Então a gente tem um equilíbrio até os 40 anos, por volta dos 40 anos. Depois dos 40 anos a gente perde esse hormônio, a gente não tem como repor. E aí a próstata ela só cresce e não tem quem consuma o excesso. Então é uma tendência a crescer, o que é o que vai fazer você ter dificuldade para urinar, levantar à noite, às vezes tem um jato mais fraco, com menos pressão, ir várias vezes ao banheiro sem necessidade, às vezes vai, urina bem pouco, você espera para urinar, às vezes você urina na roupa. Então isso são todos indícios que você pode estar com a próstata crescida. Porque não é câncer. Ela está comprimindo a bexiga. Ela está comprimindo o próprio canal. Ah, tá. Ela dificulta, ela diminui o espaço para passar a urina, então você acaba retendo mais urina do que o habitual. Aí dá uma sensação o tempo todo de que está com a... E cheia, porque você sempre urina pouco. Você urina e sempre tem muita sobra. Por completo. E aí você vai sempre voltar. Então você tem que fazer tratamento, ou com medicamento, ou cirúrgico, para fazer esse crescimento que, eu repito, é benigno. Né? E isso não indica câncer. O câncer, geralmente, ele é assintomático. Por que faz o toque? Porque o câncer, geralmente, ele é periférico. Ele está por fora da próstata, ele não está no meio do canal. Então, tipo assim, 93% dos cânceres estão naquela área ali. Então, tipo assim, quando o câncer está dando problema para urinar, é porque ele já está muito avançado. Ele já saiu da periferia para o centro da próstata, para onde passa o canal. Então, geralmente, o câncer, para dar esse tipo de sintoma urinário, ele tá bem avançado. Mas assim, eu vou falar uma bobagem assim, mas pensando no bem do paciente. É até bom que a próstata cresça, porque só assim avisa muita gente a chegar lá comigo. Então teve muita gente porque teve dificuldade de urinar e achando que era câncer, correu para ver. E às vezes eu não era, e às vezes estava às beiras de prender o canal e usar uma sonda. E ali também consegui descobrir, às vezes, um câncer no começo e às vezes consegui curar. É um inconveniente que veio numa hora certa, né? Assim, tudo que vem na hora certa, né? Mas às vezes penso que Deus colocou isso até de uma forma sabiamente. O corpo da gente está avisando de alguma forma que tem alguma coisa errada, nem que seja pelo crescimento da próstata, né? E aí acaba descobrindo outra coisa. Exatamente. Agora, doutor, o que conselho o senhor dá porque tem muito homem, né, que já de uma certa idade, que casa, né, com uma mulher mais nova e aí não consegue, ou às vezes até consegue ter uma vida sexual, entre aspas, normal, dentro daquilo que ele esperava, né? Existe algum cuidado, alguma preparação que o homem tem que fazer para casar com uma mulher mais nova, para ter uma companheira mais nova? Tipo assim, que vai exigir naturalmente uma vida sexual mais intensa, né? O homem que quer buscar uma vida sexual mais alongada, quer ter uma velhice mantendo a sua vida sexual, ele tem que plantar mais cedo, 40, 50 anos. Hábitos de vida, né? Hábitos saudáveis, não fumar, manter um exercício físico regular, não ser obeso, e são coisas que são protocolares em qualquer canto do planeta. Então ele tem que ter esses hábitos, isso aí está sedimentado. É justamente aquele que eu falei dos pacientes que acima de 50 anos tem 50% que tem problema de potência e 50% não tem. Quando você vai ver, aquele que tem menos é aquele que não é diabético, ele não é hipertenso. Então são coisas que você tem que tomar cuidado. A diabetes é a principal causa de impotência. Então se você se previne para não se tornar diabético, você já dá um grande passo. Se você se previne para não se tornar hipertenso, não comendo sal, não se abusando de carne vermelha, você também dá um grande passo. Mas da feita, se você está diabético ou hipertenso, que você controle. Porque fica muito difícil um paciente chegar comigo com um índice glicêmico de 400, por exemplo, com impotência de moderada para severa e querendo que eu faça milagre com um cara que está com a diabetes totalmente descompensada. Então ele tem que melhorar a vida dele para poder ter isso. E aí, fora isso, se ele faz toda a parte dele e mesmo assim por uma questão do envelhecimento ele precisa de uma ajuda, a gente vai fazer toda uma avaliação, tanto hormonal como de exames bioquímicos, para ver a necessidade de alguma implementação, tanto de medicamentos para melhorar a circulação do pênis dele, como medicamentos hormonais, porque se ele não tiver com os hormônios em dia, ele não pode ter. Que aí é uma coisa muito séria, está sendo usado hormônios de forma indiscriminada. Até o CFM recentemente, eu sou conselheiro do CRM também daqui, o CFM recentemente baixou a normativa proibindo o uso de anabolizantes, de uso de hormonais, por fins esportivos, inclusive, então não pode mais ser usado. Mas mesmo assim, você ainda tem pacientes usando de forma sistemática. Eu recebo praticamente hoje, agora há pouco, antes de eu sair do consultório, um paciente me enviou vários exames passados por uma nutróloga lá de Brasília, que prescreveu o hormônio para ele. Ele é um paciente que recém-tratado de câncer de próstata, e o hormônio ele alimenta o câncer. Ele não pode tomar hormônio de jeito nenhum. Então, tipo assim, a pessoa não tem conhecimento sobre a macrodoença e prescreve. Por quê? O cara toma hormônio e ele melhora. Por que o hormônio é proibido para os atletas? Porque ele vai melhorar a performance.
Então, você pode ser já bom na relação sexual. Se eu lhe der hormônio, você vai se tornar melhor ainda. Então, tipo assim, só que você precisa disso. Então, tipo assim, a que preço você vai pagar? Os hormônios, eles podem, dependendo do tipo que você tomar, da forma que tomar, podem causar tumores no testículo, podem causar falência dos fígados, falência dos rins. Então, tipo assim, então várias coisas. E se o sujeito não pavimentou esse caminho até chegar a essa idade dele, e aí sempre aos é tempo 50 anos não. casou com uma de 20. Sempre é tempo para começar. Sempre é tempo para ele começar, dá tempo, e aí as medicações vão ajudar. Se ele não pavimentou tudo isso, claramente, o cara que pavimentou vai usar menos remédio. O cara que não pavimentou vai usar mais remédio. Da feita que ele continua fazendo o exercício, ele não vai usar mais remédio ainda. Porque se ele se mantém fora do peso, se ele mantém sem fazer exercício, a dose que eu usei para ele hoje, com certeza daqui a um ano eu vou ter que dobrar. Mas se ele... Não, doutor, eu vou começar a tomar o remédio, mas eu vou trocar meus hábitos, porque se eu tiver de tomar remédio vai ser isso aqui pro resto da minha vida. Então depende disso muito. Tem gente que chega lá com 400 de índice glicêmico. Mais até. É. Mais até. Super diabético. Super diabéticos. E, quase morrendo e quer ter uma vida sexual. Chega lá preocupado com isso. Mas não quer parar de tomar refrigerante, nem de comer doce. Aí fica muito difícil. Até mesmo pro endocrinologista conseguir tratar. E aí tipo assim, então, e às vezes eu falo, olha, o senhor estava buscando aqui minha ajuda, mas eu não sou eu que tenho que lhe ajudar. Eu vou tratar aqui só o milagre, o santo é seu diabetes. Se o senhor não melhorar a sua diabetes, o meu remédio não vai fazer efeito. E aí eu vai achar até que eu sou incompetente, mas não por mim. O remédio não vai fazer efeito numa glicemia muito alta, porque a glicose ela danifica os vasos, a diabetes ela danifica os vasos. Por isso que o diabético ele pode cegar, porque ela danifica as veias do olho. Porque dá insuficiência renal, hemodiálise, porque danifica as veias do rim. No pênis é a mesma coisa, ele danifica os vasos, então ele dificulta que circule. Você não consegue bombear contento o sangue para dentro do pênis para poder você ter uma ereção plena. O cara não quer abrir mão da coca, não quer abrir mão do bolo, mas também não quer abrir mão da vida sexual, de namorar, né? Doutor Nácio, obrigado por ter vindo aqui. Prazer todo meu. Prazer todo nosso. E você que chegou até aqui, não se esqueça de dar essa curtida, de compartilhar esse conteúdo. E até o próximo SN Podcast.